Olá, antes de me apresentar, eu quero primeiro agradecer ao convite aí da organização do MIUIC 2021, Cenários de um Brasil Pandêmico, para participar dessa mesa de projetos bem-sucedidos. Meu nome é Taina Franco, eu vim aqui para falar do projeto Foca no Enem. Pois é, eu sou radialista, produtora cultural, moro em Jundiaí, São Paulo, uma cidadezinha de 450 mil habitantes, que fica próxima à capital, São Paulo. E trabalho em rádio, comecei minha vida na comunicação dentro de rádio. Em 2019, voltei a ter programa ao vivo, diário, para trazer pautas culturais, os movimentos sociais, para a gente abrir espaço para algumas conversas que eu julgo ser muito importante para a democracia, né? A gente começa no micro e a gente vai ampliando aí as expectativas. Bom, em 2020, em março de 2020, começou o lockdown, começou a pandemia antes, mas aí nós tivemos que tomar atitudes com relação à pandemia. Comecei a gravar o programa remotamente e eu, como todas as pessoas do mundo, tivemos que dar conta, né, de tantas informações que chegavam, desse novo modo de se relacionar, de trabalhar, de conviver, com todos os obstáculos de comunicação, com todos os obstáculos aí neste país de acesso à saúde, e aí a gente percebe que não dá para falar que o Brasil é um país democrático com tanta desigualdade social. Uma das pautas que eu fiz durante esse período foi com uma educadora popular. A gente falou um pouquinho sobre o Enem, aquela tag Ad Enem, foi uma das pautas do programa Francamente. E no mês de junho, julho, né, como a gente não tinha um horizonte aí de possibilidades com relação ao retorno aos encontros presenciais, muito pelo contrário, a pandemia foi se agravando, me surgiu não uma insatisfação, mas eu comecei a pensar em como eu poderia contribuir, né, para a gente sofrer menos os impactos desse momento, né? Eu entrevistei alguns professores de cursinhos populares que já, né, traziam pautas recorrentes para o Francamente na rádio. A gente falou muito sobre saúde mental, mesmo antes da pandemia, saúde mental dos alunos, o acesso à educação, e na pandemia todas essas coisas ficaram muito à flor da pele, né? A gente viu como esse país é desigual, vimos essa divisão tecnológica também muito claramente, muito abertamente. E como a gente não pode mudar o mundo, a gente tenta mudar um pouquinho, pelo menos a realidade do nosso bairro, da nossa bolha, né? E daí, dentro dessa inquietação, acho que a palavra é essa, inquietação, eu pensei no projeto Foca no Enem, que levaria a educação popular via rádio, né? A gente viu que as pessoas que têm o WhatsApp, elas acham que tem internet, quando, na verdade, elas só têm um aplicativo de comunicação gratuito. Me deparei com muitos alunos sem recursos para estudar, as casas com apenas um equipamento, né, ou um computador, ou um celular, a falta do Wi-Fi para assistir às aulas. Tive conversas com alguns professores sobre evasão escolar, sobre alunos que estavam realmente desistindo de estudar virtualmente pelas impossibilidades, né, da ferramenta, do acesso, e também, dada a crise econômica, né, a falta de auxílio nesse início, algumas pessoas tiveram que trabalhar, fazer bico, fora as demandas todas de saúde mental. Pensando nessa população mais vulnerável, eu conversei com o professor Rafael Galeotti, a quem eu sou muito grata, ele que é um professor de cursinho popular, e conversei com ele uma ideia, que tal a gente colocar aulas aí do Enem na rádio. Ele prontamente topou esse desafio, né? A gente não tem os recursos visuais que uma sala de aula ou um vídeo nos proporciona, é só o áudio. Então, isso foi um dos relatos que eu tive, né, durante essa construção aí
do Foca no Enem. Falei com o Rafael Galeotti, que imediatamente já montou um exército de professores de vários cursinhos populares aqui da região, não só de Jundiaí, mas também tive participação de professor de Bauru, Botucatu, tive a participação de professor do Paraná, enfim, virou uma grande rede. E a proposta era que fosse aulas curtas, de aproximadamente 20 minutos, e a intenção do projeto era ser diário, 2 aulas por dia, e a intenção do projeto não era necessariamente voltada para a educação, porque eu nem tinha arrogância, nem tenho essa arrogância de querer dar conta de todo o conteúdo, né? Mas era uma forma da gente alcançar a população sem internet, os jovens sem internet, via rádio. A gente sabe também que o conteúdo audiovisual ele é mais leve e mais fácil de baixar, então os programas eles aconteceram tanto na Rádio Difusora Jundiaí, quanto também no Spotify. E a gente teve um feedback muito legal, né? Tanto do envolvimento dos professores, que também relataram grandes dificuldades nessa adaptação de trabalhar virtualmente com os conteúdos, dessa adesão dos alunos também, de ter aula aí nas plataformas, né? O Zoom, o Skype, enfim, isso virou uma rotina de convivência na nossa vida. Então, tem toda a questão dos alunos, né, da vulnerabilidade, de tentar levar esse conteúdo para que o aluno não perdesse esse vínculo com a escola, né, não perdesse essa oportunidade de estudar que estava sendo construída. A gente também não sabia muito como seria a recepção disso, se daria certo, se teria adesão, enfim, a gente foi construindo essa relação com o ouvinte, com o aluno, durante o caminho, né? Nesse momento a gente percebe a falta de políticas públicas para a educação, para além de financiamento, né, pura e simplesmente do dinheiro, a falta de estrutura mesmo, né? Tanto estruturas, ferramentas tecnológicas dentro da escola, quando presencial, como também um amparo ao educador, né? A gente percebeu que os educadores ficaram meio à deriva, tendo que lidar também, tanto no pessoal quanto no profissional, com todas as dificuldades que o momento impôs. Bom, para além da radiodifusora, as propagandas foram feitas no Jornal da Cidade, então elas tiveram uma circulação também em mídia impressa, e eu sempre falo que a gente tem que ocupar as mídias de massa. É super importante estar na internet, produzir conteúdos para a internet, mas a gente não pode esquecer deste conteúdo também aplicado em lugares onde a gente consegue ganhar espaço, né? Não existe espaço vazio. Então, esse é um lema que carrego comigo até para dar continuidade no programa Francamente, como eu disse, né? Leva os movimentos sociais, os artistas, essas pautas mais urgentes, e também para o Foca no Enem, que leva essa pauta voltada para a educação, né? Eu acho que, para além de ser um projeto com a temática educação, eu acho que o Foca no Enem, tenho certeza que o Foca no Enem foi um projeto de empatia, foi um projeto de solidariedade, de compaixão, de entrega. Os professores gravavam os conteúdos da forma que podiam, alguns mais familiarizados com as ferramentas, outros menos. Alguns professores gravavam no próprio WhatsApp as aulas, e eu recebia essas aulas, editava essas aulas. Eu tinha professores muito jovens e professores 70 a mais, então foi muito legal também essa construção destes conteúdos, né? Eram 10 temas por semana, 10 matérias, né? A gente conseguiu colocar aula de matemática, aula de física, de química, aula de biologia, geografia, história, sociologia, filosofia, inglês, enfim, a gente conseguiu abraçar as aulas, as temáticas, as matérias, né? Abordando os principais temas como se fosse uma revisão, né? Uma chamada aí para uma conversa em áudio, para uma troca em áudio, uma provocação. Bom, o Foca no Enem foi uma provocação dentro da educação
não foi um projeto conteudista, né, de querer passar o maior número de informações ali naqueles 20 minutos de aula, mas foi uma experiência ímpar. E um dos resultados que eu tive, e que para mim talvez tenha sido um dos mais marcantes, e eu me emociono em falar isso, são as pessoas que escutam rádio. Eu mirei num público muito jovem, né, nos pré-vestibulares ali, e acertei no pessoal 70 mais, o pessoal 60 mais, que são os ouvintes assíduos da rádio. Então, nesse momento tão caótico, né, o público mais vulnerável de saúde, inclusive, né, diante ali das implicações da Covid-19, esse público da terceira idade ou da melhor idade, me deu um retorno muito positivo de pessoas que nunca tiveram oportunidade de estudar, e aí nesses 6 meses que o projeto durou, compraram um caderno. É incrível o que a gente faz com sonhos, né? Eles compraram um caderno e começaram a acompanhar as aulas. Então, isso para mim foi o mais importante assim de todo esse processo. As pessoas ficaram sintonizadas na rádio, ali, né, no radinho mesmo, a pilha, movida a energia, enfim, acompanhando as aulas, fazendo anotações com os seus cadernos, e talvez esse tenha sido o que eu posso chamar de projeto bem-sucedido, né? Embora eles não tenham sido meu público-alvo, nem dos professores, teve um momento que eu nem imaginava que isso pudesse acontecer. Embora eles não tenham sido público-alvo, foi um público que se beneficiou dessa programação. O programa durou aproximadamente 6 meses, os conteúdos estão no Spotify. Neste caminhar também, algumas rádios comunitárias entraram em contato, todo o conteúdo ficou disponível para que outras rádios pudessem também compartilhar, alguns projetos coletivos voltados para a educação, outros cursinhos populares, também usar o conteúdo compartilhado ali com seus alunos. Bom, todo o plano pedagógico foram os professores que se doaram e construíram. Eu posso ser injusta se eu começar a falar o nome de todos aqui, que pode passar alguém, eu não quero cometer essa gafe. E é isso, o projeto foi feito com 0 recursos, nós não tivemos R$1 de investimento, e eu sou muito grata por esse coletivo que nós formamos, né? A rádio não cobrou espaço, nem na rádio e nem no jornal, então também sou muito grata a Sueli Musael, ao grupo JJ, que foi muito parceira neste momento, né, de divulgação dessa guerrilha educacional que nós fizemos aí em meio à pandemia. E eu pretendo, claro, voltar com esses conteúdos, né, buscar recursos para que esses professores possam ser remunerados, para que a gente consiga ampliar esses conteúdos em áudio, né? Pensando agora nesse horizonte de retorno aos encontros presenciais, volta às aulas, enfim, todo esse cenário que nós temos hoje, eu ainda assim acho importantíssimo continuar com o projeto, não só o Foca no Enem, mas essas iniciativas de educação colocadas em mídias de massa por todo o país. Porque a gente vai voltar aos encontros presenciais, mas nem de longe qualquer problema social no Brasil foi resolvido, né? Muito pelo contrário, os abismos aumentaram, as distâncias aumentaram, né? A gente tem uma grave crise, para além da sanitária, a econômica também. Então, eu penso que projetos como este, como essa iniciativa que nós tivemos aqui em Jundiaí, outras cidades tiveram também, são importantíssimas, buscando, né, formalizar esse projeto de alguma forma, que foi feito com tanto carinho por mais de 20 professores. Eu encontrei, inclusive, um mapeamento no site da Unesco. Então, a gente precisa olhar para esses dados com muito, muito carinho, porque quando eu comecei a pesquisar sobre o tema, eu vi alguns trabalhos importantíssimos
falando sobre educação em rádio, mas eu acho que ainda é pouco conversado, mesmo porque sabemos que há dificuldade do financiamento, né? Não é todo mundo que está disposto a doar horas do seu dia para um projeto sem retorno financeiro, sem remuneração. É muito difícil, ainda mais para educadores que estão ali na luta, nas suas lutas dentro da sala de aula, nas suas lutas dentro da construção de políticas públicas, da educação. Então, eu acho que é importante a gente abraçar essa causa, porque os abismos continuam aí, a escassez, né, de recursos continua aí, a divisão tecnológica continua aí, e a gente não vai dar conta tão facilmente de cuidar de tudo isso, se não unindo forças, fazendo com as próprias mãos, né? É isso, gente. Novamente, muito grata por estar aqui, participando dessa mesa. Gratidão imensa. E a gente tem que lutar, só resta isso, né? Eu sempre brinco, né, que briga tem hora para acabar, a luta não. E a gente tem, neste momento, que ter muita resiliência, poupar tudo que nós temos ainda de saúde mental, embora tenha essa sensação que a pandemia acabou por conta da vacina, enfim, nós ainda temos um grande processo pela frente, né, de retorno às salas de aula, de retorno aos encontros presenciais. Se o Foca no Enem conseguiu, pelo menos, fazer com que um aluno não desistisse de estudar, eu já sou muito grata. É isso, gente. Um beijo. Obrigada.